Hoje vamos falar sobre um produto que já foi o queridinho do mercado em 2021 e passou a ser muito temido em 2024, os fiagros. Além de entender o que são esses ativos e no que eles investem, a gente vai falar sobre quais foram os desafios enfrentados em 2024 e quais são as perspectivas para 2025. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como que o Clube FI vai te ajudar a identificar as armadilhas e investir melhor nesse segmento. Mas antes vamos dar um passinho atrás e entender sobre o cenário do agronegócio. 2024 foi um ano marcante para o segmento de agronegócio. As exportações alcançaram cerca de 153 bilhões de dólares, quase metade do total de produtos exportados pelo Brasil no ano. Produtos como soja, carnes e o setor sucroalcooleiro foram os destaques. No entanto, apesar de uma grande exportação, esse segmento teve uma queda no seu PIB, que é o PIB do agro, em cerca de 3,5%. Essa queda aconteceu devido à redução do preço das commodities e também à queda de produção de alguns produtos específicos por conta das mudanças climáticas. Um dos maiores desafios enfrentados pelo agronegócio é logístico. 95% das exportações desse segmento dependem do transporte marítimo, de forma que pequenos gargalos nos portos ou nas outras formas de transporte podem impactar muito o desempenho do setor. Além disso, um crescimento de cerca de 14% nas importações de artigos como salmão e trigo evidenciam que há uma grande demanda interna aqui no Brasil, mas também que existe uma vulnerabilidade no setor do agronegócio. Isso porque, apesar do Brasil ser um grande produtor e exportador, a sua demanda interna é muito grande e ainda assim depende bastante do mercado externo através das importações. Olhando para o futuro, 2025 promete ser um ano de recuperação para o agronegócio. As projeções indicam um crescimento bruto de 8% no valor bruto da produção agropecuária no ano. Além disso, o PIB do agro deve crescer entre 3% e 5% no ano, a depender, claro, das condições climáticas. E tendo em vista essa perspectiva positiva para o agro em 2025, qual é a melhor forma de investir no setor? Os FIAGROS são os fundos de investimento nas cadeias do agronegócio, e eles surgiram lá em 2021 como uma alternativa mais acessível para investir no agronegócio. Com menos de R$10, você consegue comprar uma cota de FIAGRO e investir, além de com um capital pequeno, mas também de forma diversificada no setor, de uma forma muito mais fácil do que através da compra de um CRA, por exemplo, que você precisa de um capital inicial muito maior para comprar e cada operação ela é muito mais concentrada. Então, a sua exposição no setor vai ser muito mais concentrada a uma única operação, o que faz que o seu patrimônio seja mais concentrado e os riscos também sejam maiores. Além disso, os FIAGROS permitem que o investidor, pessoa física, tenha acesso a cada uma das etapas das cadeias do agronegócio, desde a compra de insumos até a plantação, produção e até mesmo a logística, como a armazenagem dos grãos em silos. No entanto, os FIAGROS ainda enfrentam alguns desafios com a padronização entre fundos e também com a volatilidade do preço das cotas no mercado secundário. Mas há uma previsibilidade de sair uma nova regulamentação dos FIAGROS em 2025, o que deve melhorar essa padronização das informações, tornando mais fácil os investidores compararem um FIAGRO com outro, trazendo mais segurança para o investimento no setor, o que ajuda a consolidar essa indústria e ajuda no crescimento. Então, como eu falei, 2024 foi um ano de desafios e, recentemente, os números mostram uma maior instabilidade. Por exemplo, houve uma queda no número de FIAGROS listados. Em dezembro de 2024, haviam 40 FIAGROS listados. Em janeiro de 2025, apenas 36. Esse número reflete um mercado mais cauteloso sobre a indústria de FIAGROS. Mas por que esse receio do mercado? Existem aqui dois principais fatores. Um deles é o ciclo econômico e outro, o ciclo do próprio agro. No ciclo do agro, como eu já comentei, mudanças climáticas na precificação das commodities impactam muito esse segmento. Então, são mudanças, desafios que são cíclicos. A natureza é cíclica e a precificação das commodities acompanha essa ciclicidade. Esses são riscos naturais do mercado do agronegócio. Mas investidores que só começaram a investir nesse mercado através dos FIAGROS, ou seja, a partir de 2021 ou 2022, provavelmente não tinham familiaridade com isso. Então não estavam acostumados com essas variações e por isso essa mudança brusca entre os ciclos do agro trouxe uma instabilidade que eles não estavam esperando. E com isso há um maior receio diante do primeiro grande movimento de queda aí dos FIAGROS desde que eles foram criados. Isso nos mostra que, embora o agronegócio seja um setor antigo, forte e consolidado no Brasil, a indústria de FIAGROS ainda é muito recente e o produto FIAGROS está sendo testado pelo mercado, com erros e acertos. E justamente por ser novo, ainda não existe um grande histórico de performance dos FIAGROS diante das oscilações do agro e das oscilações econômicas, o que traz também mais insegurança para o novo investidor saber se aquele fundo vai conseguir se recuperar diante de uma dificuldade. E além das mudanças no mercado agro, tivemos também as mudanças econômicas, que de 2021 para cá impactaram de maneira forte esse mercado. Isso porque os FIAGROS eles investem majoritariamente em ativos de crédito, os CRAs. E eles surgiram em 2021 como uma alternativa muito boa de investimento ao crédito atrelado ao CDI, ou seja, sendo remunerado
pela taxa de juros. Enquanto no mercado de FIIs, a gente tem muito mais uma indexação ao IPCA, ou seja, à inflação. Então os fiagros surgiram como uma alternativa ao investimento dentro da indústria de fundos listados com maior indexação aos juros. Mas por que isso é tão importante? Em 2022, logo após o surgimento dos fiagros, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, ela oscilou entre 13,25% a 13,75%. Ou seja, um patamar muito elevado de juros que favoreceu fortemente os rendimentos distribuídos pelos fiagros. Com esse grande pagamento de dividendos, enquanto os FIIs, que investiam em crédito atrelado à inflação, estavam com rendimentos menores, esses fundos começaram a se popularizar muito, fazendo muitos fiagros negociarem com ágio, ou seja, sendo negociados acima do seu valor justo. E muitos investidores que entraram no mercado nesse momento acabaram comprando os fundos a um preço muito caro. Após esse crescimento em 2022, em 2023 a gente vê o cenário se inverter. Com o começo dos cortes da Selic, o CDI se reduziu e com isso os rendimentos dos fiagros também começaram a se reduzir. Nesse momento, aqueles investidores que entraram só pela rentabilidade, só seguindo o dividend yield, começaram a sair do mercado com receio. Isso fez com que as cotas acompanhassem esse movimento de saída, trazendo uma queda, então, no preço das cotas do mercado. Isso potencializou o prejuízo de quem tinha comprado os fundos caros, trazendo não só a queda no rendimento, mas também a desvalorização das suas cotas. Passando 2023 e 2024, a gente tem dois importantes movimentos nesse mercado. Por um lado, como eu comentei que no ciclo do agro ele não foi tão positivo. Um preço mais baixo das commodities, acompanhado também por uma produção um pouco ruim em algumas culturas, fez com que o faturamento de muitas empresas e produtores do segmento fosse mais baixo no ano. Por um outro lado, em 2024, a Selic voltou a se elevar. Com isso, o CDI subiu. Então, dentro de um CRA, que é um ativo de renda fixa que investe no agronegócio, que existe dentro da carteira do fiagro, a gente tem o fiagro como um credor que vai ser remunerado pelos juros e do outro lado você vai ter, por exemplo, um produtor rural que vai pagar uma dívida indexada aos juros. Isso significa que a produção desse produtor está mais baixa, ele está recebendo menos e ao mesmo tempo a dívida que ele precisa pagar está cada vez mais cara com a alta do CDI. Isso fez com que diversas companhias do segmento enfrentassem dificuldades para pagar os CRAs e pagar, enfim, as suas dívidas no ano de 2024. Levando inclusive algumas empresas grandes do setor a declararem recuperação judicial em 2024. Isso impactou a carteira de alguns fiagros no mercado, trazendo mais incerteza dos investidores sobre a qualidade do produto. Mas essas dificuldades, elas são cíclicas. Não foram todos os devedores que tiveram dificuldades, foram alguns, como é normal ao mercado. Esses riscos existem e fazem parte do investimento. Então é importante que você que entra no mercado de fiagros, entra no mercado de FIIs, entra em qualquer mercado de investimentos, conheça os riscos que existem naquele investimento. Além dos riscos fazerem parte da atividade do mercado, eles são, no caso aqui do agronegócio, cíclicos. Então, se em 2022, quando os fiagros estavam em alta, pagando bons rendimentos, mas negociando acima do preço justo, todo mundo queria comprar, eles não paravam de aparecer nas manchetes das notícias, por que agora, em 2025, quando eles estão em baixa, ninguém mais quer comprar? Será que todo mundo sempre só quer comprar quando tá caro e não quer nem saber quando tá barato? Quem investe pensando em longo prazo sabe que no momento quando ninguém quer saber, ninguém quer comprar e tá todo mundo vendendo, essa é a hora certa para você comprar um ativo que tenha boas perspectivas à frente. Esse é o caso dos fiagros e do mercado de agronegócio no Brasil como um todo. A perspectiva daqui para frente é de recuperação e de retomada. E no nível de preços atual, é possível começar a investir nesse mercado pagando um preço mais baixo, o que, ao longo do tempo, potencializa seus resultados. Agora, se o passado nos serve de lição, após ver alguns ativos que os fiagros investiam tendo problemas, é de que é muito importante ter critério na seleção de ativos que tenham qualidade. A qualidade acaba sendo mais importante do que a rentabilidade em um mercado que tem riscos como o mercado agro. Então, em um cenário de elevação de juros que a gente está vivendo hoje, onde as dívidas ficam cada vez mais caras, no mercado de crédito em geral, é preciso olhar a saúde financeira do devedor e a qualidade da estruturação do crédito mais do que o dividend yield. Afinal, de nada vale ter contratado no papel uma taxa se o seu devedor não consegue te pagar. Então, nesse segmento, entra muito em evidência o papel do gestor, que é aquele profissional qualificado que trabalha para você, investidor, garantindo a mitigação dos riscos, a diversificação do investimento e a remuneração do seu patrimônio. Tendo tudo isso em mente, o Clube FI lançou em fevereiro um relatório gratuito do Mapa dos Fiagros, com um ranking de fundos e gestoras, de acordo com critérios técnicos bem estabelecidos, de quais são os fundos que têm mais qualidade e as gestoras que têm também mais qualidade, transparência e alinhamento com o investidor. Nesse relatório também demos uma prévia de 2 recomendações, uma de compra e uma de venda para 2 fiagros listados. Mas esse relatório foi só um gostinho de quero mais para o que a gente está disponibilizando hoje, que é o relatório completo da carteira recomendada de fiagros do Clube FI. Então hoje essa carteira já está disponível para os assinantes.
E se você ainda não é assinante do Clube FI, essa é a chance de se tornar um assinante, ter acesso às nossas recomendações e aprender a investir com mais segurança. Além disso, você tem análise com a nossa assinatura a um banco de dados e análises estratégicas sobre esse segmento que movimenta trilhões de reais todos os anos no Brasil. Então, se quiser conferir o relatório, é só acessar o Clube FI. Até uma próxima!